Nós estamos no finalzinho do capítulo de Ruth. Ruth, capítulo 4. Nós fizemos até o versículo 12 semana passada, onde a gente viu que Boaz, né, ele consegue então realmente ser o resgatador de Ruth e de Noemi, a sua sogra, né? Ele passa a ser então esse resgatador. E o texto termina no versículo 11, justamente com ele conseguindo esse resgate pela vida de Noemi e de Ruth com os líderes da cidade, né? Então, vamos pegar aqui a partir do versículo 9, só para a gente contextualizar, e a gente já vai terminar o capítulo 4, tá? E a gente termina o livro de Ruth, inclusive. Ruth, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então, a gente viu semana passada, iniciando aí o capítulo 4 de Ruth, sobre essa lei do resgate, né, da redenção, de como isso é poderoso, de como isso era algo extremamente, não somente natural, mas muito mais espiritual, né? Ser o resgatador dizia respeito de um homem que decidia dar continuidade à geração de um outro homem que já havia morrido. Então, todo homem que tivesse esse poder de ser o resgatador, antes de tudo isso, ele tinha que saber que os filhos, que o primeiro filho, na verdade, o primogênito dessa união com essa mulher, deveria ser chamado pelo nome do falecido. Então, Boaz estava dando continuidade não somente à sua linhagem, mas à linhagem de Elimeleque, a linhagem de Malom, né, que era o marido de Ruth, e dando então continuidade aos herdeiros que chegariam até Davi e depois posteriormente até Jesus. Ser o resgatador é ser aquele que olha com bondade, com misericórdia, decidindo não permitir que os propósitos e os planos de Deus eles sejam realmente quebrados, que Satanás consiga, né, de alguma maneira interferir na história. Boaz fez o que talvez nenhum homem faria de uma maneira natural, que era tomar uma mulher estrangeira, moabita, totalmente contrária às leis do seu povo, se casar com ela e, além disso, fazer o seu primogênito, o filho principal, ser não o seu filho, mas o filho de um outro homem que já havia falecido. Isso fala de coisas espirituais, irmãos. Isso não tem a ver simplesmente com o reino físico. Isso não tem a ver somente com o reino natural. Isso fala de coisas espirituais. Quando Deus coloca essa regra
do resgatador, ele está dando muito mais ênfase a uma descendência que não poderia faltar na face da terra do que filhos que nascem de uniões ou de casamentos, né? Então, você vê que no finalzinho aqui do versículo 11, na verdade, no final do versículo 12, os líderes de Israel, eles falam tanto de Raquel e Lia, então falam também de mulheres que fazem parte de uma descendência poderosa, que são as 12 tribos de Israel, mas Raquel e Lia, elas vêm da família de Isaac, mais precisamente de Rebeca, né? Ali sendo da família de Labão, então não eram descendentes diretas de Abraão, mas entram na família para serem geradoras de uma descendência sem contável, sem número, né? Incontáveis, perdão. Então Raquel e Lia é lembrada aqui como duas mulheres que também não são da linhagem direta de Abraão, mas que entram para fazer a diferença. Deus age com misericórdia, com graça, né? Raquel e Lia representam, inclusive, a própria igreja, quando a gente vai estudar sobre elas também. E cita também Tamar, que é a nora de Judá, né? De um dos filhos de Israel, que acaba tendo um filho com a sua própria nora, por não reconhecê-la, né? Se vocês lembrarem lá da história, bem lá no meio de Gênesis, a gente tem a história de Judá e Tamar, onde os filhos de Judá, eles morrem porque o Senhor os mata, né? Por causa do pecado deles. E Tamar fica, então, aguardando o terceiro filho de Judá para se casar, para dar continuidade. E Judá, por medo de perder também o seu último filho, não entrega, né? Para Tamar. E acaba tendo todo um desenvolvimento de uma história onde Tamar se veste realmente como uma mulher da vida, uma prostituta, e acaba se deitando com Judá. E esse filho se torna, então, da linhagem também de Jesus, por conta dessa situação do pecado de Judá, da forma como Judá agiu com Tamar, com infidelidade, né? Mas o Senhor usa inclusive coisas que aparentemente não seriam prováveis ou não seriam o mais viável para a história, para trazer a sua linhagem, para alinhar a sua linhagem. Então, Pérez, ele também se torna da linhagem de Jesus, dentro dessa linhagem de Judá, por conta de Tamar, essa mulher que também se coloca, né, com risco de ser apedrejada, com risco de ser morta, para dar continuidade a linhagem de Judá. Então isso é poderoso. Então elas são lembradas aqui no finalzinho, colocando-se também como Ruth, essa mulher que por causa da sua honestidade, lealdade à sua sogra Noemi, pela sua disposição em servir a Deus com o coração íntegro, ela também entra para esse rol de mulheres que eram improváveis para estar na linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas elas entram como alguém que realmente, para salvar essa linhagem real de onde Jesus vai vir. Então essas mulheres, elas têm todo um papel de alguém que estava realmente sendo totalmente dirigida pelo Senhor, ou se não dirigida, Deus estava usando da vida delas de maneira poderosa para atingir o seu propósito, que era fazer com que a linhagem de Judá não tivesse um fim, não tivesse, né, um corte ali, não se perdesse essa linhagem. Então, a Ruth vai entrar nesse memorial das mulheres que não eram israelitas, que não eram as prováveis para essa linhagem, mas que entram e fazem toda a diferença por causa do seu coração, por causa da sua forma de humildade, de servidão. E então Boaz se casa com Ruth aqui e dá essa legalidade, dá esse resgate pela vida de Noemi e de Ruth nesse momento, que seriam duas mulheres que estariam totalmente perdidas no mundo se não fosse o resgatador, né? Se esse homem não tivesse decidido resgatá-las. A lei do resgate era algo extremamente de uma abnegação fora de sério. O homem, ele realmente tinha que estar disposto a pensar muito mais no propósito de tudo isso do que na sua própria vida.
Se ele pensasse só nele, ele não faria, né? Ninguém ia querer gerar filhos para outro homem, para gerar gerações para outro homem. Mas Boaz queria muito mais agradar a Deus do que aos homens, né? Então ele realmente toma Ruth, se casa com ela e se torna marido dela. A palavra vai dizer que então Ruth dá à luz um filho. Esse filho vai se chamar Obed. A palavra Obed, o nome Obed, significa servo, alguém que vai servir para todo o propósito que Deus tem na terra, né? E Noemi também vai deixar de ser Mara, vai deixar de ser essa mulher amarga que chega em Belém de Judá totalmente amarga, mas vai se tornar novamente essa Noemi, essa mulher agradável, essa mulher que viu a mão do Senhor sendo estendida em seu favor e dando continuidade, né, na sua descendência através do seu primo ou do seu parente próximo chamado Boaz. Então, duas mulheres que aparentemente tinham um futuro totalmente sem futuro, um futuro sem futuro. Eu ia falar desgraçado, né? Que é uma palavra muito forte, mas essa é a realidade para Noemi e Ruth. Duas viúvas que não tinham o mínimo, né, de possibilidade de ter um futuro próspero, de bênção, mas Ruth alcança a misericórdia do Senhor. Então a graça de Deus vai sendo derramada, como eu orei no início aqui, a graça de Deus vai sendo destilada nos livros do Antigo Testamento. E quando a gente acha que esse Deus de amor, ele não está se importando com esse povo, né? A gente vai vendo a mão do Senhor mostrando como ele vai agindo de maneira a cumprir todo o propósito de salvação, de resgate pelas vidas também, né? Então é isso que acontece. Então o texto termina falando justamente dessa linhagem que vai vir Obed, né? Obed vai ser o pai de Jessé e Jessé vai ser o pai de Davi. E a gente sabe o desenvolvimento dessa genealogia que vai culminar justamente em Jesus. Num outro momento a gente pode pegar talvez toda a genealogia de Jesus e ir desenhando ela no Antigo Testamento até chegar ali realmente em José e Maria. É bem interessante pegar a genealogia de Jesus e ir identificando ela ao longo do Velho Testamento e a gente vai vendo como Deus vai guardando essa linhagem de maneira poderosa, tá bom? Então terminamos aqui o livro de Ruth. Glória a Deus por isso, né? Jesus tem sido bom. Eu vou finalizar aqui o vídeo só para a gente colocar de novo e para eu